eu sou a professora Eide, de Língua Portuguesa, e a nossa aula hoje é sobre produção de texto, coesão, coerência e pontuação. O objetivo da aula é compreender o conceito de coesão, coerência e pontuação, conhecer mecanismos de coesão e fatores de coerência e identificar esses elementos nas orações e nos textos. Eu vou começar fazendo uma conceituação para que fique bem claro como é que se inicia um texto. Eu tenho palavras, um conjunto de palavras que vai formar orações. Um conjunto de orações vai formar períodos. E com um conjunto de períodos eu tenho parágrafos. E com alguns parágrafos eu já tenho meu texto. Só que para isso eu preciso ter sequência lógica, início, meio e fim. Porque esse texto eu tenho que passar a informação que eu quero nele para as pessoas entenderem. Ele não pode ser um texto sem nexo. Por exemplo, se eu falar que Maria é vegetariana, mas gosta do teu bife bem passado. Tem coerência essa frase? Dá de entender uma pessoa que é vegetariana, mas ela gosta de bife? Não dá, né? Então vamos ver como é que fazemos para que isso não aconteça nos nossos textos. Coesão. A coesão é a ligação organizada entre frases, orações, períodos e parágrafos de um texto. Essa organização, essa ligação, ela é feita através de conectores. Esses conectores podem ser preposições, advérbios, podem ser conjunções, pronome, podem ser artigos. Vamos ver então. Essas conexões podem ser feitas anaforicamente ou cataforicamente. A anáfora é um elemento que faz referência a um termo anterior. Olha um exemplo. Comprei um carro que possui ar-condicionado. O que possui ar-condicionado? O carro. Então esse que, ele está fazendo referência a carro. A catáfora, ele é um elemento que faz referência a um termo posterior. Lembrando que elemento é uma palavra, tá? Esse termo posterior também é uma palavra. Então, olha um exemplo. Não vejo a hora de isto acontecer. Estou ansioso pelas minhas férias. Isto é minhas férias. Ele está se referindo a minhas férias, que é um termo posterior. Mecanismos de coesão. Referência, substituição, conjunção e coesão lexical e elipse. Esses são mecanismos que nós podemos usar para dar clareza, concisão, deixar nosso texto claro, inteligível. Então vamos ver, eu vou dar os exemplos e conceituar cada um deles. Poconé, localizada no coração do Pantanal, é conhecida por sua rica cultura e belezas naturais. A cidade atrai visitantes do mundo todo. A cidade aqui é o nosso fator, é o nosso mecanismo de referência. Ele está fazendo uma referência à cidade Poconé, para que não se repita novamente o nome Poconé, para ficar mais claro o nosso texto. Substituição. O jacaré pantaneiro é uma espécie típica da região. Ele pode ser encontrado em diversas áreas alagadas do Pantanal. Ele é um termo que faz substituição a jacaré pantaneiro, para que não tenha uma repetição desnecessária. Conjunção. A onça pintada é uma espécie que representa o Pantanal, além de ser uma figura majestosa e imponente na paisagem pantaneira. Além de, é uma conjunção. E essa conjunção, ela está acrescentando mais informações, mais adjetivos sobre a onça pintada. Ela é majestosa e imponente. Coesão lexical. O léxico é um conjunto de palavras de uma língua. Então, na língua portuguesa, a nossa língua portuguesa é um conjunto de palavras. Isso é léxico, tá? A cavalhada de Poconé é uma tradição centenária. Durante o evento, cavaleiros habilidosos exibem destreza e elegância. Essas palavras, esses termos, destreza e elegância, esses são termos que são semanticamente têm o mesmo sentido, tá? Semântica é o estudo do sentido das palavras, então eles são do mesmo campo semântico. Eles estão dando qualidade aos cavaleiros. Elipse. Na margem do rio avistamos capivaras.
Nas águas calmas já carece. A elipse ela faz uma omissão de um termo para o texto ficar conciso. Eu não preciso repetir a palavra avistamos. Por exemplo, na margem do rio avistamos capivaras, nas águas calmas avistamos jacarés. Não é preciso fazer essa repetição. Coerência. A coerência é a relação lógica e harmônica entre os elementos e as ideias de um texto. Ele tem a ver com o sentido do texto, com as ideias, com a organização das ideias. Agora não é a organização dos elementos, mas sim das ideias. Nós temos fatores de coerência: conhecimento de mundo, inferências, fatores de contextualização, informatividade. O Pantanal é a maior planície alagável do mundo, situada no Brasil. Esta região é conhecida por abrigar a onça-pintada. Quando eu escrevo o artigo "o" e o artigo "esta", subentende-se que o meu leitor ou a minha leitora, eles sabem do que eu estou falando, eles conhecem o Pantanal, eles têm um conhecimento de mundo. Inferências. A Vitória Régia, com suas enormes folhas que flutuam sobre a água, é uma joia natural pantaneira. Essa inferência, uma joia natural, ele faz uma referência à Vitória Régia, mostrando que ela é uma peça importante e valiosa para esse ecossistema. Fatores de contextualização. A capivara, roedor amigável, gosta de fazer sua casa em lugares molhados, como rios e lagoas. Lugares molhados, como rios e lagoas, ele está mostrando aqui, está fazendo uma contextualização de onde esses animaizinhos gostam de morar. Por exemplo, o roedor amigável está contextualizando que esses animais são dóceis, de fácil convivência. Informatividade. O tuiuiu, a ave símbolo do Pantanal, é conhecido como a maior ave aquática voadora das Américas. Aqui ele está acrescentando uma informação, ele está mostrando que a ave é a maior ave aquática voadora, né, das Américas. Alguns sinais de pontuação, eu vou dar uma pincelada nos sinais de pontuação para a gente ver alguns. A interrogação indica pergunta. Qual o seu nome? A exclamação indica uma admiração, um espanto, uma alegria. Que belo carro! O ponto final indica o fim de uma frase. O sol está quente hoje. A vírgula indica uma pequena pausa na leitura. Gosto de brincar, andar de patins e de tomar sorvete. Eu trouxe aqui um texto que é de autor desconhecido, do site Recanto das Letras, que é muito interessante e nos mostra o quão importantes são os sinais de pontuação para dar sentido ao texto. O mistério da herança. Um homem rico estava muito mal, agonizando, dono de uma grande fortuna. Não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou nos momentos finais que precisava fazer isso. Pediu então papel e caneta. Só que, com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu assim e morreu. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Bem confuso, né? Porque não dá para entender para quem que ele deixou essa herança. Vamos ver então o que foi que a irmã, o padeiro e o sobrinho fizeram para mudar essa situação. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. A irmã chegou em seguida e pontuou assim: deixo meus bens à minha irmã? Não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. O padeiro, muito esperto, pontuou dessa forma: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Vocês estão entendendo que somente a pontuação ela já muda todo um contexto? Então veja como você tem uma arma poderosa nas mãos para você começar a fazer os seus textos. E eu fico por aqui. Muito obrigada, espero que tenham gostado dessa aula.